Olá, e como eu havia prometido para vocês, eu fiz uma evolução no bot e o bot agora ele faz conexão com o banco de dados, seja da sua VPS, seja da sua máquina local, não importa. Ele faz a conexão e vai verificar o ID, sendo que pode ser ID ou qualquer outro campo da tabela, e vai verificar o whitelist. No meu caso é o whitelist ou qualquer outro campo que verifique o whitelist sem problema nenhum, tudo configurável. Vou mostrar para vocês aqui de primeira mão como é que ficou essa parte. Eu já retirei aqui tudo do Pedro PP, eu deixei ele como visitante para no momento certo nós iniciarmos. O formulário continua a mesma coisa, não vai alterar nada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um setup. E no setup foi acrescentado banco de dados. Pode ver aqui em banco de dados MySQL. Ele está verde, está configurado. Porém, o que ocorre é o seguinte, eu coloquei uma solução aqui que você pode desativar a verificação. Por exemplo, eu não quero verificar negócio de banco de dados não. Isso aí vai ser feito de outra forma. Eu não quero essa parte de banco de dados aqui no BOI, a gente faz manualmente e tal. Beleza, desativa aqui. E olha aqui em cima, status da verificação automática desativado. Com isso aqui, não acontece mais nada em banco de dados nenhum, porque está desativado. Ele vai fazer todo aquele trabalho que eu mostrei no primeiro vídeo. E pronto. Daquele jeito lá, sem alterar nada no banco de dados. Mas, se você quiser essa comodidade, que eu acredito que a maioria queira, você vai ativar. E já está aqui, ó, as configurações. Mas vamos lá, eu vou em credenciais. Aqui no IP, o localhost. Você pode colocar ou o nome localhost ou 127.0.0.1, se tiver na sua máquina, como no meu caso aqui está na minha máquina. Mas não, está na VPS. Você coloca aqui o IP da VPS. Se o bot for rodar lá dentro da sua VPS, você também pode colocar aqui localhost, não tem problema nenhum. O localhost ou 127.0.0.1, se o bot for rodar dentro da sua VPS. Mas não vai rodar na VPS, vai rodar numa cloud da vida. Não vou fazer propaganda de nenhum aqui, pelo amor de Deus. Eu estou falando cloud, é porque é em nuvem. Então você vai colocar o IP da sua VPS e se certificar de que a porta 3306 da sua VPS esteja aberta para o bot se comunicar com seu banco de dados. Pronto. O usuário será o usuário do seu banco de dados. Geralmente, em cidades de RP, geralmente, eu não estou dizendo que isso é sempre, mas geralmente é root. E a senha geralmente é vazio, mas se não for vazio é só digitar a senha. Se for vazio, se não tiver senha, é só não botar nada aqui. O nome do banco de dados é o nome do seu banco de dados, que vai estar aqui. Eu tenho aqui alguns bancos de dados. No meu caso aqui é o 011, mas pode ser qualquer nome aí, o nome do seu banco de dados. Vai colocar aqui. Então, você configurou a senha ou deixou vazio por não existir senha. Colocou o usuário do seu banco de dados, ou se for padrão é root. Colocou o IP do seu servidor lá do seu VPS, ou se estiver local, você vai colocar localhost ou 127.0.0.1, só clicar em enviar e vai ficar as configurações marcadas aqui, são as credenciais atuais. Na estrutura da tabela, fiz bem esmiuçada, gente, para agregar a qualquer plataforma. Podemos colocar isso aí tanto para Creative,
quanto para VRPEX. Por quê? Porque é só tabela, só conexão e tabela. Não teremos nenhum tipo de problema. Já está estruturado. Na estrutura da tabela, vamos aqui conversar um pouco. Nome da tabela. VRP User geralmente é para VRPEX. Geralmente, nem é toda vez, não. Eu conheço bases VRPEX que a estrutura da tabela não é VRP Users. Mas, enfim, é só botar o nome da sua tabela aí. Agora que vem. Coluna ID. Nem toda base trabalha com ID nesse momento de verificação. Porque muitas trabalham com um código, entendeu? É um código onde tem números e letras, ou somente letras. Então, é um código que eles fornecem. Então, você vai colocar aqui a coluna desse código. Você vai colocar a tabela e a coluna desse código que vai ser verificada. E a coluna da whitelist, né, que é a WL, ou ela é o whitelisted ou whitelist. No meu caso não é whitelisted, é whitelist. Se eu fechar aqui, vocês podem ver que aqui ó, é o whitelist e a minha coluna na VRP Users é a coluna ID. Então eu configurei aqui, são os 3 passos que toda verificação vai precisar. É a tabela, na VRP Users, né, que é no Select VRP Users, o where. Aí ele vai fazer isso aqui, ó, né, onde o código é igual a código, e ele vai pegar isso aqui, a whitelist ou o campo que você colocar aqui. Se esse campo for igual a 1, ele vai dar um passo para trás e vai dizer, olha, esse ID ou esse código já existe liberado, com WL liberado no banco de dados. Ele não vai fazer nada, ele vai parar e não vai aprovar. Por quê? Porque ele já achou o código com whitelist liberado. Ou se ele chegar lá e não existir aquele código, ele vai dizer o quê? Ele vai retornar que aquele código não existe. Porque ele está procurando isso aqui, né? Dentro da tabela ele está procurando isso aqui. Depois que ele achar isso aqui, é que ele vai procurar isso aqui. Então, se ele não achar isso aqui, ele vai dizer que o código não existe ou que o ID não existe. Possa ser que alguém digite errado. Mas, se ele achou isso aqui, ou o código ou o ID, e isso aqui foi igual a 0, significa que é false, ou seja, que não tem o whitelist. Aí sim ele vai realizar o whitelist para tornar ele true, com o número 1. E aí vai aprovar o player, alterando o nome e dando o cargo de membro. É desse jeito aí, é a lógica. Essa lógica de MySQL, de banco de dados, à primeira vista é um pouco complexa. Para quem não entende, não sabe nada, né, não tem esse contato. Mas para quem já tem intimidade, entendeu tudo que eu falei aqui, tudo bem esmiuçado, e sabe que da forma que eu falei, na hora que configurar vai ser sucesso total. Entendeu? Então tá implementado aqui. Se vocês quiserem desativar isso aqui, é só clicar aqui, ó. Pã, tá desativado. Você vai fazer a aprovação da inserção do cargo de membro e da alteração do apelido e vai aprovar lá no banco de dados ou por WLADD ou por qualquer outra forma, entendeu? E não vai usar a forma automática, que é a mais indicada, que é um clique só e resolve tudo. Valeu, gente, tamo junto. E qualquer informação, qualquer coisa aí, qualquer ideia, qualquer sugestão, o bot tá ainda está em produção, né? E podemos alterar qualquer coisa. Podemos alterar qualquer coisa aí. Podemos acrescentar e toda a ideia aí, cara, é válida, é aceita, tá bom?
Aguardo vocês aí, aguardo a sugestão de quem quiser dar. Valeu, já fui.